número de 500 mil mortos, né? Meio milhão de pessoas que foram, que se foram por conta da pandemia, mas não só por conta da pandemia, né? Por conta de uma certa gestão governamental em relação aos serviços de saúde, em relação à própria economia, né? Então, esses números, eles estão muito relacionados à forma que a sociedade tem se organizado de alguma forma sobretudo, né, com a atual gestão do país na mão dos grupos que elas se encontram, né. E aí eu começo falando disso porque, pensando no nosso tema, né, o colono-capitalismo, porque, de alguma forma, essas coisas estão relacionadas, né. No ano passado, eu escrevi um artigo com o título Os Condenados pela Covid-19 no Brasil. E aí, nesse artigo, né, eu argumento que, isso é um artigo do ano passado, que essas mortes são mortes que poderiam ter sido evitadas e que, ao mesmo tempo, elas refletem não uma, uma incompetência na gestão, mas um projeto que está sendo devidamente orientado e executado, né? Isso eu defendia lá no ano passado, mas isso não só eu, né? Hoje isso é comum, todo mundo fala disso, mas a grande questão que eu coloco no artigo, que eu queria trazer para vocês, é, é uma pergunta, na verdade, né? Que é como é possível o Bolsonaro? Ou como é possível 500 mil mortos e a gente seguir cagando e andando? Como é possível uma situação como essa que a gente está vivendo, né? Como que a gente chega numa situação dessa? E aí, ao fazer essa pergunta, eu me deparo com algumas respostas possíveis para ela, né? Uma delas, talvez a mais aceita, ou a mais comentada, talvez, nos meios de comunicação progressistas de esquerda, é que o Bolsonaro é uma expressão do fascismo ou de uma onda autoritária, né? Então, essas duas palavras, autoritarismo e fascismo, elas vêm muito coladas no governo Bolsonaro e no Bolsonaro como a expressão disso, né? Ou como, pelo menos, a grande causa, né, de uma guinada em termos políticos, né? A minha hipótese, nesse artigo que eu comentei, Os Condenados pela Covid, mas também aqui nessa conversa que eu queria fazer com vocês, é uma tentativa de uma resposta que vai num outro caminho, diferente dessa resposta do fascismo, né? E até do autoritarismo, né? Porque, de certa forma, não é o Bolsonaro que explica o autoritarismo, mas, da forma que eu vejo, pelo menos, é o autoritarismo que forjou o Brasil, que estruturou esse país, que explica o Bolsonaro. Então, eu inverteria as coisas para provocar reflexão, inclusive sobre o fato de que o genocídio indígena, o genocídio negro, a indiferença com a morte em nome de um projeto econômico é algo que não inicia no Bolsonaro e que não cessa, que não alivia, inclusive nos governos que hoje se apresentam como alternativa, nas propostas políticas que se apresentam como alternativa ao Bolsonaro, né? E aí, nesse sentido, eu penso que a chave sociológica, né, para entender esse momento que a gente está vivendo, não é o fascismo, mas sim as dimensões coloniais do capitalismo no seu estágio mais avançado e como que essas dimensões coloniais se apresentam no nosso caso particular do Brasil, né? Então, é um pouquinho em cima dessa linha de raciocínio que eu queria dialogar, e aí eu vou falar um pouco, né, não só do Frantz Fanon, mas colocar o Frantz Fanon em diálogo, inclusive, com alguns pensadores brasileiros, para a gente pensar essa relação, de um lado, entre capitalismo e colonialismo, e do outro lado, como que essa relação aparece na constituição desse monstro chamado Brasil, desse monstro de devorador de almas, de corpos e de vidas, chamado Brasil, né? Eu acho que, para começar, vale a pena voltar um pouco na história, não só do Brasil, mas do próprio capitalismo, para pensar qual é
qual é a natureza, se dá para usar esse nome, natureza, nesse caso, mas qual é a característica própria do capitalismo, né, no seu início, e como que o capitalismo se desenvolve até o momento atual, ao mesmo tempo, onde que o tal Brasil entra nisso, né? É uma tarefa um pouco ingrata, porque exigiria, né, falar de 500 anos, exigiria uma reflexão, um bate-papo muito mais longo, então eu vou resumir e colocar alguns pontos para o diálogo, mas acho que são alguns pontos importantes para esse debate, né? E que tem, de alguma forma, muita relação com as nossas lutas, com as lutas negras, com as lutas indígenas, com as lutas pela vida, com as lutas em defesa da possibilidade da vida seguir existindo, ou pelo menos da vida humana seguir existindo, né? Então, eu volto no início, né, na história do capitalismo. Eu acho que vale a pena lembrar, em primeiro lugar, que o capitalismo ele não é eterno, ele não é universal no sentido é, de uma ele não é algo incontornável na história da humanidade. O capitalismo ele surge em determinado momento da história da humanidade, e se ele surge, ele nasce, ele se desenvolve e entra em crises e depois se recompõe, mas esse processo ele é um processo histórico. E falar que ele é histórico é importante porque isso pressupõe que aquilo que existe hoje dessa forma, por ser histórico, pode ser de outra forma em outro momento, né? Ou pode deixar de existir. A grande pergunta que fica, porque é óbvio que o capitalismo está em constante processo de transformação. Aliás, uma das características do capitalismo é uma é um processo intenso de auto-renovação, de auto-revolucionamento, né? Então, o capitalismo está sempre em movimento. Então, é óbvio que as formas atuais de aparição do capitalismo não necessariamente vão seguir ao longo do tempo, elas podem mudar, né? A grande questão que fica é se o capitalismo está em constante mudança, o que vem pela frente, o que vem depois, né? Se é algo muito pior do que as expressões atuais, ou se há a possibilidade de superar o capitalismo em nome de outra coisa. Agora, a resposta para isso é uma resposta que a gente não responde antes de saber o que vai acontecer, e o que vai acontecer depende muito das lutas concretas. São as lutas que vão responder se o capitalismo vai ter condições de intensificar o que já é mortal, ou se ele vai ser parado, confrontado de alguma forma pela própria humanidade, né, nos seus processos de luta. Mas o grande ponto para a gente é que o capitalismo surge em um dado momento da história e em um lugar, ele surge na Europa. E por que é importante falar disso? Porque até 1500 da era cristã, da nossa era, e passou a ser nossa graças ao capitalismo, né? Mas até o ano de 1500, a Europa nem existia essa Europa da forma que a gente conhece hoje, mas isso que a gente chama de Europa era a periferia do mundo. Se a gente compara, por exemplo, do ponto de vista de desenvolvimento das forças produtivas, do ponto de vista de complexidade de produção, do ponto de vista de respostas para os problemas materiais vividos, a Europa estava muito atrasada em relação, por exemplo, ao Oriente Médio. Os árabes, por exemplo, em 1100, 1200, já tinham desenvolvido esquemas de esgoto, por exemplo, nas cidades, ou noções de saúde e processos de cura que antecedem muito a Europa, né? Ou se a gente olha, por exemplo, povos no norte da África, se a gente estuda o desenvolvimento tecnológico na China, se a gente ou da técnica, né? Se a gente compara, por exemplo, mesmo regiões, por exemplo, né, as regiões andinas, do ponto de vista de complexidade das relações de produção dentro de um contexto urbano, a Europa até 1500 ela estava ela era periferia no sentido de que ela estava muito atrás, né? Outros povos desenvolveram e descobriram coisas muito mais importantes e anteriores à Europa. Tanto que os europeus até 1500, quando precisavam fazer as compras, iam lá para a Índia, né? Tinham que atravessar todo ali
a parte oriental da Europa, passando pela Ásia, para chegar na Índia. Então, o ponto é que o capitalismo ele traz algo novo nesse processo. Em primeiro lugar, até 1500, a gente tinha, mesmo que havia relações entre os povos antigos, entre diversos povos, ainda assim não havia algo que unificasse todos os povos do ponto de vista de um sistema único, por exemplo, né? Então havia vários sistemas produtivos, várias formas de produção e relações locais entre os grupos, né? Então isso serve para as Américas, isso serve para a África, para a Ásia e para a própria Europa. O capitalismo traz algo de novo nesse sentido, porque ele unifica a humanidade dentro de um único sistema, né? Um único sistema mundo, se a gente quiser colocar essa palavra. E, por outro lado, o capitalismo permite uma intensificação da produção baseada num desenvolvimento constante das forças produtivas, das formas de produzir, que faz com que surja algo novo na história da humanidade no sentido das formas de produção. O capitalismo ele é realmente, na história da humanidade, algo novo. E surge na Europa, a partir de um conjunto de contextos que não cabem trazer aqui, mas surge na Europa e, a partir dali, novas possibilidades, inclusive, de relação com a natureza, novas possibilidades de navegação, novas possibilidades de produção de respostas aos problemas humanos surgem a partir dali, né? Só que com o capitalismo também surgem três grandes contradições, ou não propriamente surgem, mas vão aparecer no capitalismo três grandes contradições que vão atravessar esse desenvolvimento, né? Então, se por um lado o capitalismo representa um desenvolvimento na relação do ser humano com a natureza, esse desenvolvimento ele teve um custo, ele vem atrelado a três grandes contradições que marcam esse processo, né? De um lado, no caso do capitalismo, que surge a partir... O que é o capitalismo, né? O capitalismo é o momento que o capital vira a relação social dominante. É o momento que as pessoas deixam de produzir para satisfazer as necessidades do coletivo, do grupo, e passam a produzir para trocar em nome do enriquecimento de alguém, né? Numa certa noção do que é enriquecer, inclusive. Esse processo, ele traz três grandes contradições. Em primeiro lugar, a contradição da propriedade privada, porque para o capitalismo se desenvolver, foi necessário desenvolver uma noção da propriedade privada, né? O Marx até lamenta, olhando para a Europa, para a sociedade capitalista, ele fala, nossa, que sociedade triste é essa, onde as pessoas precisam se sentir donas de algo para poder sentir que esse algo lhes diz respeito, né? O capitalismo cria essa noção de que eu preciso possuir, isso precisa ser meu para que eu possa me relacionar com isso, né? Então você compra um pedaço de terra, você compra coisas que são do mundo. Nós somos parte do mundo, mas o mundo passa a ser visto como uma grande mercadoria, ou passa a ser convertido cada vez mais em mercadoria, e a única forma de se relacionar com o mundo passa a ser comprando um pedaço disso, né, um pedaço dessa mercadoria. Então, de um lado, você tem a propriedade privada como uma grande contradição, porque ela nos afasta na medida em que você coloca uma cerca numa terra, né? Então, quem está fora da cerca deixa de ser visto como alguém que pode transitar, que pode se relacionar com aquele pedaço de terra, né? Mas eu estou falando da terra, mas a gente pode falar de uma vacina que tem que você só descobre a vacina dentro de uma colaboração mundial de saberes e de pesquisas, né? Mas o laboratório que bancou a vacina vai ser dono do royalty da vacina, e um governo só vai poder comprar essa vacina a um preço, né? Então, e a vacina passa a ser privada, né? Então, hoje você tem Estados Unidos que vacinou quase a maioria da população, e você tem países na África que não vacinaram nem 1% ainda da população, né? Então, um dos primeiros problemas do capitalismo é a propriedade privada. Um outro problema que vem junto nesse processo é o trabalho alienado, né? Que tem a ver com o fato de que, graças à propriedade privada, aqueles que produzem... Primeiro, as pessoas são arrancadas... A propriedade privada resulta, dentro da Europa, numa separação violenta dos trabalhadores, das pessoas, da terra,
no processo de criação em massa de sem terras, de sem nada, né? Que vão precisar vender a sua força de trabalho como única forma de ter acesso à riqueza produzida, né? Então, a mesma pessoa que produz a riqueza, ela vai ganhar só uma partinha dessa riqueza e é com essa partinha que ela consegue ter acesso ao conjunto ao conjunto do mundo, né? Que agora passou a ser privatizado, né? Então, uma segunda contradição é o trabalho alienado. E uma terceira contradição, e essa é a que menos se deu atenção, inclusive numa certa literatura de esquerda, numa literatura marxista, é o colonialismo. Porque junto com esse processo, tanto de propriedade privada, de privatização da vida, de privatização da existência, quanto desse processo que separa, que nos separa daquilo que nós somos, né, a partir do trabalho assalariado, da exploração, da mais-valia, a gente tem o processo colonial. Se a gente volta lá no Marx, inclusive, no Karl Marx, ele reconhece lá no livro 1 do Capital, quando ele está explicando o que é o capitalismo, ele reconhece que antes do capitalismo amadurecer, né, aparecer como o capitalismo maduro, esse capitalismo da indústria, né, e é na indústria que você tem a contradição entre capitalista e trabalhador. Mas antes, o Marx fala, antes do capitalismo amadurecer e chegar nesse estágio da indústria, ele passou antes por um período inicial de desenvolvimento, que foi um período violentíssimo, né, que ficou conhecido como o período da acumulação primitiva de capitais. Né. O título do capítulo que o Marx fala disso é a assim chamada acumulação primitiva de capitais. E o que ele vai observar nesse período inicial de desenvolvimento do capitalismo é que o capitalismo não teria chegado onde chegou se não fosse pela violência sistemática praticada contra os povos não europeus. De um lado, né, o Marx reconhece como parte da acumulação primitiva a privatização da terra dentro da Europa, num processo que também foi violento, né, as guerras internas pela consolidação dos estados nacionais, mas o processo principal de acumulação primitiva foi o colonialismo. Para o Marx, né, o sistema colonial foi o sistema colonial que amadureceu o comércio e a navegação. Foi o sistema colonial que viabilizou a universalização do capital. Então, se de um lado você tem um processo novo, uma nova forma de produzir que surge na Europa, essa forma ela vai desenvolver quanto mais ela se expande ao redor do globo terrestre, ao redor do planeta. E é esse desenvolvimento, é essa expansão que garante o desenvolvimento do capitalismo. Mas por que essa expansão garante? Porque é a partir dessa expansão que os europeus vão ter acesso a riquezas as riquezas que vão ser necessárias para esse desenvolvimento. Mas como que como que esse processo vai se dar? Ele se dá, vai dizer o Marx lá no Capital, a partir de uma violência em estado bruto, de uma violência que não consegue nem ser disfarçada. Né? Então, para o capitalismo se espalhar pelo mundo, foi necessário, do ponto de vista dos interesses da expansão do capitalismo, foi necessário desmantelar, desestruturar, destruir outras formas de vida, outras formas de relação de produção, outras formas de relação com a terra, com a natureza, com a vida, para poder viabilizar a universalização do capitalismo. Né? E esse processo, ele de universalização, de um lado, ele viabiliza o saque, a rapinagem, o roubo das riquezas desses territórios, mas, por outro lado, ele viabiliza a imposição do capitalismo como única forma de existência. Aquilo que o Marx fala, né? O colonialismo ele garantiu, ele proclamou, estou citando Marx aqui, a produção de mais valor como finalidade última e única de toda a humanidade. Então, o papel do colonialismo não é só inferiorizar outros grupos, mas é desmantelar por inteiro as formas de existir desses outros povos para impor uma relação de produção necessária ao capitalismo. Mas, do ponto de vista daquele momento do capitalismo, as formas de produção que se impõem não é ainda o capitalismo da indústria, mas é o colonialismo. O colonialismo chega nas Américas, chega na África, chega na Ásia,
como uma necessidade de expansão do capitalismo, e ele se consolida como aquilo que vai ser fundamental para que o capitalismo se desenvolvesse e para que fosse possível a Revolução Industrial. Então, você tem, de um lado, o genocídio e a ocupação das terras indígenas, né? Você tem desde o colonialismo português ao colonialismo espanhol, depois o francês, há um processo, depois inglês, há um processo sistemático holandês também de genocídio indígena, e esse genocídio ele tem também duas funções, né? De um lado, submeter as populações nativas às novas formas de produção, né? O papel das missões jesuítas como braço amigo do colonialismo português, os jesuítas vão dizer, não vamos escravizar as populações nativas, mas ao mesmo tempo a ideia era empurrar uma nova forma de existir para adestrar as pessoas para serem úteis ao capitalismo. Né? Então você tem de um lado o velho genocídio bandeirante das armas, que vai, ou o genocídio dos filmes de Bang Bang dos Estados Unidos, né, que vai adentrando o continente americano a partir da morte e do sangue, ou você tem esse processo colonial catequista, né, que também chega como forma de um genocídio cultural, simbólico, com a finalidade de adestrar as populações para corresponder às necessidades do capitalismo. E do outro lado, esse genocídio ele tem uma outra função que é puramente econômica, que é liberar essas terras, esses territórios que antes eram parte de outras relações de produção, outras formas de vida. Ao desmantelar essas formas de vida, essas formas de existência, você cria um conjunto de terras que ficam à disposição da apropriação privada das colônias europeias. Né? Então, não é só um processo digamos, de uma ideia que vê os indígenas como inferiores, mas é também uma ideia de inferioridade que está a serviço da ocupação de terras, que está a serviço do roubo, do saque e principalmente, né, da apropriação das terras. Então, de um lado, a gente tem o genocídio e a ocupação das terras indígenas via ou morte sistemática praticada pelos bandeirantes ou via catequização, né, no caso português, espanhol, né, para converter essas terras em capital, mas também força de trabalho, para converter as populações indígenas em força de trabalho, quando era possível, né? Aí você tem diferenças do Brasil para a Argentina, porque veio a ser depois a Bolívia, né? Há particularidades nesse processo. E do outro lado, a outra perna do colonialismo é a escravização indígena e negra, também como um processo de submissão dessas populações a uma nova forma de produção, mediada por uma hiper exploração da força de trabalho via escravidão. E aí você tem uma dimensão aqui da escravidão, né, porque é muito curiosa. Em primeiro lugar, é importante dizer que não só as populações negras foram escravizadas, mas as populações indígenas também, e não só no início do processo colonial, mas ao longo do processo colonial até a escravidão não ser mais útil do ponto de vista econômico. E do outro lado, é curioso como que esses genocídios e essa escravização, ela ficou invisível nas reflexões econômicas, inclusive sobre o capitalismo, né? Tem uma autora chamada Denise Ferreira da Silva, que ela se pergunta por que o trabalho escravo, que é algo polêmico dentro do marxismo, mas por que o trabalho escravo não aparece no cálculo da mais-valia, quando o Marx está calculando? Porque, por exemplo, esse processo colonial, vai dizer o Marx, ele resulta na industrialização da Inglaterra, porque Portugal e Espanha tiram a riqueza do Brasil, né? Você tem o triângulo econômico do navio que vai cheio de pau-brasil ou de cana para Portugal, depois ele vai cheio de armas para o continente africano, depois ele volta cheio de escravos. Você tem um triângulo econômico que compõe o período colonial, mas ao mesmo tempo esse processo vai, né, você tem uma sangria de riquezas para Portugal, mas Portugal não desenvolve a sua produção, a sua manufatura,
e passa a comprar tudo da Inglaterra. Então a Inglaterra começa a desenvolver a manufatura e aí com o tempo Portugal, que era a maior potência colonialista, portanto a maior potência capitalista, vai perdendo espaço, né? Perde espaço primeiro para a Holanda, depois perde espaço para a Inglaterra e a gente chega no século XVIII, no XIX, já com a Inglaterra sendo agora o grande polo de desenvolvimento do capitalismo. E